Bem-vindo, bem-vinda! Está começando agora o Ecosenado. Veja na edição de hoje. Iniciativa que pode reduzir lixo eletrônico. Um projeto de lei do Senado facilita o acesso a peças e ferramentas para que reparos em produtos danificados possam ser feitos por terceiros. Por ele ter muita tecnologia, alguns componentes são também muito frágeis e de difícil reparo. Antigamente o celular era fácil de reparar porque ele não fazia praticamente nada. Hoje em dia é muito complexo, então dificulta também o reparo. A lei fala numa plataforma, né, que o fornecedor tem que ter uma plataforma que ele vai indicar aonde ele pode reparar esse produto. Por pessoas autorizadas, autorizadas pelo próprio fornecedor ou por terceiros. Isso também é muito importante, né? Porque muitas vezes você quer reparar o produto e o fornecedor não tem na sua cidade. Dia dos Povos Indígenas. Data chama a atenção para conquistas e desafios. Agora a gente fala que estamos numa transição de uma política indigenista para uma política indígena, porque nós temos hoje indígenas no Congresso Nacional, ajudando na elaboração das leis do país, temos indígenas no Poder Executivo e também em alguns espaços do Judiciário. O ativismo ambiental da jovem surfista Catarina Lorenzo, que com 12 anos fez um discurso para líderes globais na ONU. Lembrei a eles que eles estão tendo o direito de viver o futuro deles, então por que a gente não pode ter o direito de viver o nosso futuro? E por que os ursos polares estão ameaçados? Uma proposta legislativa do Senado regulamenta o direito ao reparo. Se virar lei, consumidores poderão escolher locais para consertar eletrônicos e fabricantes não poderão programar a obsolescência dos seus produtos. A iniciativa ainda ajuda a diminuir o descarte de aparelhos na natureza. Chegamos a 2025. A tecnologia, a inovação e a indústria dos eletroeletrônicos avançaram a ponto de transformar a vida das pessoas. Hoje, quem tem um mínimo poder aquisitivo não vive sem algum aparelho tecnológico que torne a rotina mais prática ou que ofereça entretenimento e informação. E que em pouco tempo já vai estar ultrapassado. O celular é o mais comum, mas é o computador, a televisão, hoje em dia máquinas de lavar roupa, o micro-ondas, todos os nossos eletrodomésticos hoje em dia têm uma parte de eletrônica. Então você tem um consumo e uma geração maior de produtos eletrônicos. E como você tem na indústria hoje uma linha de chama-se obsolescência programada ou planejada, os produtos são feitos para durar menos tempo. Então você gera esse ciclo de ter que consumir novos produtos. Esse contexto levanta uma séria questão ambiental, o descarte descontrolado desses produtos. Segundo estudos da ONU, o Brasil é o país emergente que mais gera lixo eletrônico por pessoa a cada ano, cerca de 2,4 milhões de toneladas. Estamos na segunda posição do ranking das Américas, atrás dos Estados Unidos, que produzem 7,2 milhões de toneladas anualmente. O que acontece com esse material? Quando ele chega no meio ambiente, você vai dispor isso num aterro sanitário ou no lixão, que seria o pior caso, você tem ali metais pesados, né? Você tem componentes ali que são contaminantes do meio ambiente. Então a primeira chuva que vai, ela vai lavar esses metais, ela vai lixiviando esse material para o meio ambiente, vai contaminar o solo, o subsolo, a água subterrânea e o lençol freático, né? E os corpos hídricos próximos ali. E o que tem contribuído para essa quantidade assustadora é a dificuldade que os consumidores têm quando precisam consertar produtos danificados. A tela do celular da Jennifer quebrou nessa parte de cima do aparelho, por ter caído no chão. Ela contou que fez orçamento em vários locais para trocar somente a peça. Não está compensando consertar, então compensa juntar dinheiro para comprar um novo. Situação parecida com a do Matheus. Quando tem um pequeno defeito, geralmente a peça é muito cara, quase no valor de outro aparelho, que impossibilita a gente trocar o aparelho e tudo mais. Então, eu, por exemplo, tive um aparelho que quebrou uma pecinha mínima e para trocar era literalmente o preço de um aparelho novo. Era comum até alguns anos atrás vermos manuais com explicações de como consertar produtos e peças de reposição disponibilizadas no mercado pelos fabricantes. Mas isso tem se tornado cada vez menos frequente e conseguir assistência técnica ficou mais difícil.
Nas lojas autorizadas, os consertos costumam ser caros, enquanto as pequenas oficinas não têm acesso a peças originais e, em muitos casos, são impedidas por lei de realizar reparos em certos dispositivos. Por ele ter muita tecnologia, alguns componentes são também muito frágeis e de difícil reparo. Antigamente o celular era fácil de reparar porque ele não fazia praticamente nada. Hoje em dia é muito complexo, então dificulta também o reparo. Alguns fabricantes, inclusive, eles têm chips nos componentes, nos periféricos, vinculados à placa. Então, se você pegar dois aparelhos originais lacrados e você trocar todos os componentes de um com o outro, todos eles vão indicar que você trocou as peças. E aí, isso para revenda ou até para o próprio usuário também é um prejuízo. Ligada a um grupo europeu, a Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, acompanha as tendências que acontecem nos países de lá neste setor. Na União Europeia já é diferente, né? Então, todas as empresas que fabricam celular, por exemplo, são obrigadas a facilitar o reparo. O que é facilitar o reparo? É disponibilizar peças, é aceitar peças compatíveis, mas não originais, e principalmente é evitar o pareamento de partes. É uma prática chamada part sparing, que é quando não adianta substituir só a peça que quebrou. Ela está pareada com uma série de componentes que só a assistência técnica original sabe, só ela tem esse código. Então, se você substituir só a tela, ele vai dar erro ou vai ter limitação, não vai ter o reconhecimento facial, a digitação vai ficar complicada, porque essa tela está pareada com outros componentes. A associação criou a campanha Já Reparou? O objetivo é informar sobre a importância da regulação da reparabilidade para a economia do consumidor e para o meio ambiente e entregar um abaixo-assinado ao senador Ciro Nogueira, autor do projeto de lei 805 de 2024, para que o parlamentar dê seguimento à sua tramitação. O senador Ciro Nogueira propõe uma alteração no Código de Defesa do Consumidor para facilitar o reparo de eletroeletrônicos e proibir a chamada obsolescência programada, que é a fabricação de aparelhos com vida útil curta e pré-determinada. Então, é um projeto muito bom, né? O Código é uma legislação excelente em termos consumeristas, mas ela precisa ser atualizada, né? Uma legislação que já tem mais de 30 anos e essa seria uma atualização muito importante, especialmente num país como o Brasil, que é o terceiro maior mercado de celulares do mundo, para pegar um eletroeletrônico muito usado, né? E um país de renda média, onde as assistências técnicas não estão distribuídas igualmente por todo o território e os consumidores não têm o nível de renda que tem o consumidor norte-americano ou o consumidor europeu, por exemplo. Então você teria que ter uma rede de pontos de reparo, onde a população se sinta segura de levar o seu equipamento, que ali você tem dados, às vezes, dados da pessoa, né? Tem informações ali que pela LGPD, a Lei de Gestão de Proteção de Dados, né? Você tem que guardar esses dados e não pode ter a divulgação. As pessoas têm muito receio de dar o seu celular para alguém mexer, o seu computador para alguém mexer. Então essa rede tem que ser uma rede certificada, treinada pela própria indústria que produziu os equipamentos, para que o consumidor sinta à vontade. E tem que ser próxima, para as pessoas não terem que se deslocar muito, né, para fazer esse reparo. Tendo esse reparo disponível e sendo mais barato do que a aquisição do equipamento novo, você consegue fazer com que a população decida pelo reparo. Sempre haverá aquele consumidor, e isso não é proibido, que quer o novo, não tem problema. Tem que dar alternativas por vários motivos, né, por opção, ou a pessoa que não tem uma renda para estar sempre comprando um novo, dela mesmo reparar ou ter essas peças sobressalentes, ferramentas, acesso a pequenas oficinas. A lei fala numa plataforma, né, que o fornecedor tem que ter uma plataforma que ele vai indicar aonde ele pode reparar esse produto. Por pessoas autorizadas, autorizadas pelo próprio fornecedor ou por terceiros. Isso também é muito importante, né? Porque muitas vezes você quer reparar o produto e o fornecedor não tem na sua cidade. 19 de abril é dia de celebrar a diversidade cultural indígena e lembrar das lutas de 305 etnias no Brasil, que somam mais de 1.600.000 pessoas. A ministra Sônia Guajajara falou sobre a atuação política indígena no país. A
senhora foi a primeira indígena a ocupar um ministério, né? Como é que a senhora avalia a representatividade, a participação dos povos indígenas hoje no país? Olha, a criação desse ministério é muito além da ocupação de um cargo estratégico dentro do governo federal. É valorizar a identidade indígena enquanto povos originários, né, que tem toda uma grande contribuição a dar para o país, seja na diversidade cultural, seja no uso que o Brasil já utiliza no seu vocabulário com palavras indígenas, nos bairros, nas ruas, nas cidades, os rios, né? E tudo isso vem dessa origem indígena do nosso país e que muitas das vezes passa despercebido, né? Então, o Ministério hoje traz a pauta indígena para um centro do debate político, traz os indígenas para o protagonismo também na construção da política indigenista. Nós falamos até 2023, né, que a gente construía essa política indigenista. E agora a gente fala que estamos numa transição de uma política indigenista para uma política indígena, porque nós temos hoje indígenas no Congresso Nacional, ajudando na elaboração das leis do país, temos indígenas no Poder Executivo, que trabalha para executar essas leis, porque se você elabora lá, tem que ter gente no Executivo que consiga também fazer com que tenhamos espaços adequados para a implementação dessas leis, né? E temos já indígenas também no Tribunal Superior Eleitoral, em alguns outros cargos no Tribunal Superior do Trabalho. Então, 2023 e 2024 para nós são anos aí que marca essa nossa presença, né, dentro dos espaços políticos, tanto no Congresso Nacional como no Poder Executivo e também em alguns espaços do Judiciário. E agora, em 2025, vai ser realizada a COP pela primeira vez na Amazônia, em Belém, né? O Ministério está se preparando para garantir uma participação indígena nesse evento tão grande, mundial, e qual é a sua expectativa? Nossa, nós estamos nos preparando muito aqui, muito, tanto para garantir uma maior participação indígena, né, em quantidade, mas também em qualidade. Nós queremos que os indígenas tenham uma participação efetiva, né, nessa COP, junto com uma incidência direta com os negociadores que né, estão ali na mesa de tomadas de decisões sobre os acordos firmados nesta conferência. Já estamos exercitando isso a partir da COP da Biodiversidade, que aconteceu em 2024 em Cali, na Colômbia, a COP 29, que aconteceu em Baku, né? E ali já foi um exercício que nós, né, tivemos com indígenas, já fazendo esse diálogo com os negociadores, acompanhando as discussões, acompanhando diretamente nas salas de negociações. Nós instituímos aqui uma iniciativa para a formação de líderes indígenas para a política global. Nós estamos com um curso com Tari Catu, com 35 indígenas que estão fazendo esse processo de formação, inclusive estudando inglês, né, para já se preparar. E na COP30 eles estarem diretamente já nesses espaços oficiais com os negociadores. Para além disso, nós formamos também uma comissão internacional que é composta por indígenas, representantes de instâncias já existentes no âmbito das Nações Unidas, né, como o Caucus Indígena, que é o espaço de encontro dos povos indígenas, né, para toda essa discussão, como o Fórum Permanente da ONU, a Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais, a Aliança Global, que é o movimento indígena, né, aí de todas as regiões do mundo. Então, e nós aqui liderando pelo Ministério com o Movimento Indígena Brasileiro, para que a gente possa ali ter uma instância também de definição da posição indígena, não só do Brasil, mas do mundo, para que a gente possa influenciar nas negociações. E aí isso se refere tanto
as medidas, né, que serão apresentadas, as NDCs do Brasil e também ao financiamento climático. Porque os países ricos precisam entender que não há mais tempo para ficar se discutindo. A hora agora é de firmar os compromissos, aportar os recursos necessários para que a gente possa, né, garantir a proteção da floresta e que a gente possa implementar as medidas locais a partir também do reconhecimento e respeito aos direitos dos povos indígenas, comunidades tradicionais, né, e tudo que já se faz, né, para preservar esse planeta. Então nós estamos com um otimismo, né, um otimismo muito grande de que esta COP será a maior e melhor COP em participação e protagonismo dos povos indígenas. Sim, vai ser uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para o mundo conhecer a Amazônia. O presidente Lula tem falado muito, né, que o mundo sempre falou pela Amazônia, agora é a hora da Amazônia falar para o mundo. E todo mundo só vai conhecer vindo diretamente lá, né, entender essa realidade, que não é só árvores, como muita gente pensa, né, mas que é uma Amazônia muito diversa, com muita gente, com culturas, com territórios, né, com saberes diversos, e que é tudo isso, né, que forma a Amazônia brasileira. Agora, destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O governo brasileiro anunciou que Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, será a sede da 15ª edição da Convenção sobre Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres. O encontro será entre os dias 23 e 29 de março de 2026. Os ministros do meio ambiente dos 11 países membros dos BRICS assinaram uma declaração conjunta reforçando o compromisso com a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Entre os pontos abordados no documento estão poluição plástica e gestão de resíduos, desertificação, degradação do solo e seca, preservação, restauração e valorização de serviços ecossistêmicos, sinergias com a Agenda 2030 e as mudanças climáticas. O governo federal se reuniu com representantes de 103 embaixadas para tratar da infraestrutura da COP30. Na ocasião, o secretário extraordinário, Walter Correia, apresentou o plano para hospedagem em navios e a plataforma de gerenciamento de leitos. Uma espécie que vive tão distante de nós brasileiros e que está ameaçada pelo aquecimento global, o urso polar. Maior carnívoro terrestre do planeta, o urso polar pode pesar cerca de 800 quilos e atingir até 3 metros de altura. Esses animais, que vivem somente no Polo Norte, estão perfeitamente adaptados a condições extremas, algo fundamental para a sobrevivência nas baixas temperaturas do Ártico, que podem atingir menos 46 graus Celsius. As orelhas pequenas e redondas, a cauda curta e compacta e as 2 camadas de pelo ajudam a minimizar a perda de calor. Apesar de serem animais solitários, os ursos polares não são antissociais. Ao final da primavera e início do verão, eles buscam ativamente por parceiros para acasalar. A espécie está classificada como vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. O gelo marinho, que tem um papel crucial na sua sobrevivência, serve como plataforma para a caça, a reprodução e, em alguns casos, para a construção de tocas maternas. Mas as mudanças climáticas têm causado a perda de seu habitat com o derretimento das geleiras. Os efeitos dessas transformações são mais intensos e midiáticos no Ártico do que na Antártida, comprometendo a sobrevivência dos ursos polares. E agora vamos mostrar a história da Catarina Lorenzo. Ela tem 17 anos, é surfista de ondas grandes, baiana, e em 2019 discursou na sede da ONU sobre mudanças climáticas. Junto com outras 15 crianças e adolescentes, entre elas a famosa Greta Thunberg,
A brasileira foi porta-voz de uma reclamação formal contra a Alemanha, Argentina, França, Turquia e Brasil no combate ao aquecimento global. O meu ativismo e essa minha paixão pelo meio ambiente começou desde muito pequena. Eu cresci em uma família que sempre me incentivou a gerar uma conexão com a natureza. Então, eles sempre me ensinaram que cuidar da natureza é cuidar de mim mesmo, porque eu faço parte da natureza. Minha família fundou uma luta e iniciou uma luta aqui em Salvador da proteção de uma área de Mata Atlântica chamada Vale Encantado, no meio da cidade de Salvador. É uma luta que acontece até hoje e essa foi a minha primeira luta ambiental. E surfo desde os 2 aninhos de idade, então eu estou constantemente no mar e no oceano. Naquele ambiente natural, eu comecei a perceber mudanças. Eu comecei a perceber um aumento de esgoto dentro do mar, comecei a perceber um aumento de poluição, comecei a perceber um aumento de desmatamento. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu estava nadando nessa piscina natural, onde eu aprendi a nadar, minha família toda nadou neste local. Cheguei próximo onde tem 2 corais centrais, e quando eu cheguei bem próximo deles, eu vi que os corais estavam cheios de pontinhos brancos e quase sem água nenhuma. Isso quer dizer que ou o coral está morto ou está próximo de morrer. E além disso também, a coisa mais estranha era a quentura da água. Sim, a água na Bahia é quente, mas era um quente absurdo. E na época eu não sabia que o que eu tinha vivido ali, com aquelas questões dos corais e com aquela questão da água estando numa temperatura muito alta, tinha a ver com as mudanças climáticas. Só fui descobrir depois, quando eu tinha 12 anos, estava na escola, fazendo uma eletiva de ciências ambientais. E aí a gente estava aprendendo sobre gases de efeito estufa, citou o tema das mudanças climáticas, eu me interessei, pesquisei, e ao pesquisar, aprendi mais sobre e fiz esse link. E foi como se eu compreendesse aquele momento que eu saí da água e falei assim, nossa, isso aqui que eu vivi não é normal. Veio uma vontade dentro de mim de tomar atitudes ainda maiores do que eu estava fazendo. Eu precisava agir contra as mudanças climáticas para resolver esse problema. E foi assim que, quando a oportunidade da ONU surgiu, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de contar a minha história do coral dentro de uma petição e dando também discursos na sede da Unicef em Nova York, na ONU. Eu, com mais 15 crianças do mundo todo, de todos os continentes do mundo, assinaram essa petição contra 5 países, denunciando eles por violar os direitos das crianças, por não estarem tomando ações climáticas efetivas, mais especificamente ações climáticas relacionadas ao que eles tinham se comprometido quando eles assinaram o Acordo de Paris. Esse momento, pra mim, foi muito impactante, primeiramente porque não só de eu ter a oportunidade, de conversar com os líderes mundiais no âmbito global, então lembrei a eles que eles estão tendo o direito de viver o futuro deles, então por que a gente não pode ter o direito de viver o nosso futuro? O momento de agir é agora, porque agora é aquele momento crítico de que ou muda e aproveita para prevenir que futuros danos aconteçam, ou a gente chega no futuro e sim continua agindo, mas infelizmente a gente não vai estar em momento de prevenção, a gente vai estar em momento de ter que lidar com as perdas e danos e tentar diminuir esses danos. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi as conexões que eu fiz. Estar lá lutando ao lado de crianças do mundo todo me trouxe uma certeza de que não importa onde você esteja, tem mais pessoas lutando com você. Tinha uma pessoa a milhares de quilômetros de mim, sofrendo consequências diferentes da que eu sofria, mas do mesmo problema que eram as mudanças climáticas. Foi devido a essa petição, a petição Children vs. Climate Crisis, que a ONU oficialmente reconheceu que o direito da criança ele é violado por falta de ação climática. E isso abriu portas para uma discussão essencial que está acontecendo ao redor do mundo, que é a pauta do direito da criança e a pauta do meio ambiente, e a pauta do acesso à natureza, e a pauta das mudanças climáticas. Elas têm que estar interconectadas, até porque as crianças, elas compõem 1/3 da população mundial. Não tem como você querer montar um futuro para a juventude sem que a juventude também tenha uma voz para falar sobre seu futuro. Outros trabalhos também que eu faço, especificamente com os órgãos da ONU, é com a Unicef. Atualmente, eu me tornei jovem embaixadora da Unicef e nós, basicamente, como jovens embaixadores do Unicef, a gente realmente leva a pauta da Unicef para os lugares. Atualmente, eu ainda faço parte do coletivo SOS Vale Encantado, que foi a minha primeira luta ambiental. Eu sempre falo que, pra mim, independente de todas
as ações que eu faço globalmente, se eu não continuar com minhas lutas locais, não faz sentido a minha luta, porque é muito importante para mim continuar tendo meu trabalho local. Além disso, também eu tenho meu próprio projeto de educação e inovação sobre sustentabilidade e meio ambiente, chamado Ecoclube Sustentare, e a gente faz aulas de surf de graça com limpezas de praia. Enquanto a gente separa os resíduos, a gente faz uma roda de conversa. A gente sabe que a gente é capaz, a gente só precisa dos espaços, a gente precisa da confiança e a gente precisa que as gerações mais antigas realmente tenham a humildade de olhar a gente no olho e não simplesmente ver a gente como inferior e eles como superiores, porque não é assim que soluções vão vir. As soluções vão vir com união, quando a gente deixar de separar as nossas diferenças e, na verdade, ver as nossas diferenças como força para que a gente consiga chegar nas ações que a gente precisa e na mudança que a gente precisa ter nesse mundo. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Eco Senado. Tchau, tchau.